Olha que pergunta interessante. Caso o condutor e o proprietário venham a apresentar defesa ou recurso. Caso o condutor e o proprietário venham a apresentar defesa ou recurso, duas pessoas. É necessário aguardar o julgamento dos dois processos para aplicar a penalidade? Essa pergunta ela é muito, muito interessante, tá? Ela abre um leque gigantesco de possibilidades. Vou ler de novo para você, presta atenção para sua cabeça queimar igual a minha. Caso o condutor e o proprietário venham a apresentar defesa ou recurso, é necessário aguardar o julgamento dos dois processos para aplicar a penalidade? E aí? Bom, primeiro, como é que isso pode acontecer? Simples. Se você tem uma infração que é de responsabilidade do condutor e ele não é o proprietário do veículo, você tem duas pessoas interessadas no processo, o condutor e o proprietário. Se eu tenho duas pessoas interessadas no processo, pode ser que exista uma defesa do condutor e uma defesa do proprietário, um recurso do condutor e um recurso do proprietário, certo? Só que aí você pensa o seguinte, Detran, vou nem falar de município, não, porque pode ser muito pequeno para ter uma Jari só. Mas você pensa no Detran, imagina que o Detran tem 3 Jaris. O Detran tem 3 Jaris, beleza? Eu sou advogado dos dois, do proprietário e do condutor, sou advogado dos dois. Aí eu faço uma defesa, um recurso, né, melhor dizendo. Eu faço um recurso do condutor e um recurso do proprietário, alegando até basicamente a mesma coisa, tá? Uma nulidade no auto de infração, por exemplo. Vou alegar uma nulidade no auto de infração, por exemplo. Aí que está a questão. Pergunta do meu aluno, é necessário aguardar o julgamento dos dois para aplicar a penalidade? A princípio, não. Não há necessidade de você aguardar o julgamento dos dois para aplicar a penalidade. Por quê? Porque você tem ali processos separados com interesses separados. E, hipoteticamente, por exemplo, um julgamento de indeferimento ali, de qualquer um dos dois, não iria prejudicar o outro processo, a princípio. Assim como o julgamento de deferimento, dependendo do caso, não iria gerar nenhum problema. Por exemplo, vamos dizer que eu estou na fase de recurso e aí tem o proprietário e tem o condutor, beleza? O que eu falo no recurso do condutor? Exemplo, vou falar que ele não foi notificado da NA. No recurso do condutor, eu vou falar, ele não foi notificado da NA, então estou falando de um problema no procedimento. E no proprietário eu falo, olha, o auto de infração está errado aqui. Então eu sou advogado dos dois, faço 2 recursos, cada um falando uma coisa. Um não foi notificado, o outro está falando que tem erro no auto de infração. Se o recurso do condutor é deferido, ou seja, você realmente não teve notificação, vai arquivar. Mas isso vai influenciar alguma coisa no processo do proprietário? Não vai. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Percebe? A causa de pedido é diferente. Agora, se por exemplo, eu estou com os dois me contrataram e eu faço o mesmo recurso porque eu estou vendo uma nulidade no auto de infração. É interessante para o Detran mandar um recurso para Jari 1 e o recurso para Jari 2? Porque são pessoas diferentes. Não é interessante. Por quê? Imagina o seguinte, a Jari 1 fala, olha, o auto de infração está nulo aqui, condutor, então defiro o seu pedido. E a Jari 2 vai falar, tá, eu indefiro porque o auto é consistente. Então você vai ter Jaris do Detran pegando o mesmo caso, a mesma defesa, o mesmo recurso, a mesma coisa, e falando coisas diferentes. Como é que fica isso daí? Olha que doideira. Tá vendo? Eu mesmo não tinha pensado nisso ainda não, né? Nessa questão. E aí eu falei assim, nesse caso, o que a gente poderia fazer? Vamos aplicar a mesma coisa que acontece no judicial, né? Hoje, se você quiser anotar aí, o CPC, o que o CPC fala? Artigo 55 do Código de Processo Civil. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, beleza? Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto
os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, que é o que pode acontecer nesse caso que eu citei para vocês. Tá entendendo? É exatamente o que eu citei para vocês. Se eu boto os dois recursos, JARI 1 e JARI 2. Um dá deferido e outro indeferido. Um fala que o auto é consistente, o outro fala que o auto é inconsistente. Olha o problema que dá. Todo mundo, os meus clientes vão ficar felizes, né? Muito felizes. Tanto o deferido quanto o indeferido, porque eu vou conseguir anular isso aí depois. Então vou ler de novo, ó. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, nesse caso aí que a gente está tratando, seria absolutamente necessário que em uma estrutura onde você tem mais de um órgão julgador, mais de uma JARI, ou mais de uma defesa prévia, e você tem ali recurso ou defesa de condutor e proprietário sendo a mesma causa de pedir, como por exemplo nulidade do auto de infração, tem que ser isso aí reunido. Por quê? Porque senão pode dar decisões contraditórias. A exceção é quando a causa de pedir de um é de um processo que só atinge ele, e do outro é um processo ou auto de infração que só vai atingir, no caso, ele ali por via direta. É claro que se eu sou proprietário e eu falo que o auto de infração é nulo e eu consigo a nulidade, vai repercutir também lá no condutor. Mas a causa de pedido do condutor, no exemplo que eu estou dando, não é essa. Não é essa. Então ele só seria beneficiado. Ele não teria nenhum problema nesse caso aí. Muito, muito legal esse pensamento aqui, hein? Vamos aprofundar. Beleza? Mas eu queria deixar registrada essa pergunta, uma pergunta que foi assim, cara, que massa, de verdade, né? E vamos ver se eu faço alguma coisa aqui, vou elaborar, desenvolver melhor ela, para trazer o Código de Processo Civil, como eu fiz aqui a princípio, tá? E como que a gente pode usar isso em uma análise até de nulidade de um julgamento contraditório. Por quê? Porque aí nesse caso agora eu estou falando da ampliação. Eu estou falando de um processo que tinha condutor e proprietário, mas o condutor às vezes não está notificado ou está, mas ele entra no processo e a causa de pedido dele pode ser a mesma, ou muito parecida com o do proprietário. E se for para JARIs diferentes, você pode ter essa dualidade de decisões que pode gerar uma nulidade para frente, até para aquela pessoa que teve o recurso indeferido. Muito doido isso, eu gostei bastante, eu gosto desse jeito. Beleza, galera? Então é isso, vou encerrando aqui esta live, mais de conteúdo, e a qualquer momento estaremos de volta. Um grande abraço e até mais.